Irmãos, sem mais delongas, vamos ao texto sagrado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler os versículos 3, 4, 5, 6 e vamos pular para o 10 e fazer a leitura aí em diante, tá bom? Atos capítulo 9, versículos 3, 4, 5, 6 e vamos pular para o 10. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. E duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Verso 10. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Qual era o nome do discípulo, gente? Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, a quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém, e que aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E você diga amém por essa palavra. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite, tá bom? Quando eu disser 3, você vai olhar para esse irmão, para essa irmã, e vai dizer assim para ele ou para ela: Você está cercado. Você viu que eu não contei até 3. Vocês já sabem disso, não sei por que vocês fazem. No 3 você vai dizer, tá? Quando eu disser 3, você vai dizer: Você está cercado. Agora, irmão, para pensar no que é a expressão dessa palavra. Quem aqui consegue ver essa palavra dentro de um contexto que não esteja em conotação de urgência? Eu vi você virando: Você está cercado. Irmão, imagina a cena. Normalmente esse tipo de palavra é liberado para alguém que precisa se render. Se a pessoa precisa se render, ela está numa posição muito complicada. Significa que uma força de autoridade maior está sob domínio. Foi exatamente o que Paulo fez no caminho de Damasco, antes da entrada dos portais de Damasco. Foi cercado por um súbito resplendor de luz do céu, e essa luz era Jesus. Tanto é que ele ainda nem sabia que era Jesus, mas ele reconhecia que estava diante de uma autoridade maior do que toda e qualquer autoridade que ele já esteve. Por isso a sua posição era de rendição. Tanto é que ele pergunta: Quem és, Senhor? E o S é maiúsculo, não é educação, é rendição. Eu reconheço o teu senhorio, eu reconheço a tua autoridade. Então eu quero que você entenda esse contexto desta noite. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está do teu lado e vai falar como se fala alguém nessa circunstância. Você nunca vai ver a polícia cercando a casa de alguém que está fazendo um outro refém e vai pegar o alto-falante e vai dizer: Você está cercado. É assim não, meu irmão. Como é que é? Você está cercado, meu irmão. Entendeu? Convença essa pessoa no 3. É 1, é 2, é 3. Diga aí. Agora assusta o outro, vai. Diga de novo.
Você está cercado, meu irmão, você está cercada, minha irmã, está cercado pelo teu chamado, pela tua vocação, está cercado pela missão que Deus te confiou, ou pela unção que te elegeu, pelo plano que Deus tem com a tua vida. Você não vai mais fugir, ou eu vou dizer de novo, você não vai mais fugir. Aquele que te guarda e nunca dorme te cercou por todos os lados, você não tem para onde fugir. Aleluia! Está cercado, irmão. E quem tem juízo se rende. A palavra no grego aqui utilizada para falar sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco é a mesma palavra no grego utilizada pela atitude de Maria, aquela irmã de Marta e Lázaro. Quando Jesus entra na casa de Marta, Maria era uma mulher, e mulheres não têm a oportunidade de ouvir a palavra dos mestres. Só que como Jesus entrou na casa de Lázaro, Marta e Maria, e começou a ministrar, era uma oportunidade raríssima que ela tinha, que outro momento da sua vida, ela poderia ouvir as palavras do Senhor tão de perto, assim como nós estamos aqui nessa noite. Então Marta, atarefada, cuidando daquela quantidade de pessoas que estava na sua casa para ouvir o Senhor, o texto vai dizer que ela está ali atarefada. Jesus vai dizer: Marta, você está atribulada, está angustiada de espírito. E ela vai estar indignada com Maria, porque o texto vai dizer que Maria quedava-se aos pés de Jesus. Veja, o texto diz que Maria quedava-se. A colocação no grego, ela é essa: quedava-se, caiu depressa, desceu rápido demais. É isso que significa. Agora veja, não é coincidência que a mesma expressão do grego para Saulo seja a mesma em Atos dos Apóstolos capítulo 9. E por que a gente está falando isso aqui? Para poder deixar claro que uma conversão, uma experiência com Jesus, para ser verdadeira, para ser legítima, ela não pode ser nem por força e nem por violência, como diz a palavra. E às vezes, por a gente ler no texto, na maioria das traduções, que por ter sido cercado pelo esplendor de luz do céu, que era Jesus, ele caiu com o rosto em terra, alguém pensa que isso foi um tombo, mas isso não foi um tombo, isso não foi uma queda não programada. Tanto é que mesmo utilizando a palavra caiu, olha o que o texto diz: caiu com o seu rosto em terra. O texto vai dizer que suas mãos estavam espalmadas no chão. Presta atenção, quem cai, cai de qualquer jeito, cai catando cavaco, cai com o cotovelo para um lado, o joelho para o outro, cai ralado, cai de lado, cai de banda, cai se machucando. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí quando você vai olhar a expressão no original, ou seja, no grego, você vai perceber que a expressão, apesar de ter sido traduzida diferente, dependendo da tradução de cada palavra, no grego não há diferença. É a mesma tradução, que não é caiu, mas é quedava-se, que significa desceu depressa. Por que Maria fez isso? Porque ela entendeu que ela estava diante de uma oportunidade única. No caso dela foi voluntário, mas quem disse que no caso de Saulo não foi voluntário? Se uma expressão de conversão e de libertação para ser verdadeira precisa ser voluntária, se ele tivesse caído por imposição ou por impelimento, de que maneira a sua conversão teria sido verdadeira? Se é a própria palavra que admite que não é por força nem por violência, mas é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Agora, o que nós podemos admitir aqui é que diante da experiência que ele viveu, a experiência de conversão, ele ouviu a voz, irmão, não foi voz de Camila, não. Ele ouviu a voz de Jesus na primeira pessoa, sem intermediário profético. Não tem como ouvir a voz de Jesus na primeira pessoa, sem intermediário profético, e não sentir absolutamente nada. João vai ficar estatalado na visão da ilha de Patmos no Apocalipse, quando ele ouve a voz de Jesus glorificado diante dele. O texto diz que ele vai cair como morto. Não tem como, é a voz de Jesus. E ele está vendo aquela voz se manifestar por intermédio de uma luz que o cercou por todos os lados. Então por que Paulo vai tão depressa ao chão? Porque Deus o derrubou? Não. Quando o Senhor quer converter, ele não derruba.
Não é sobre isso, eu estou falando daquilo que acontece de dentro para fora. Simplesmente Saulo foi fiel à experiência que ele estava tendo. Diante do que ele viu, diante do que ele ouviu, ele sentiu algo. E diante do que ele sentiu, ele não resistiu e desceu depressa. Algumas conversões só não se completam, não porque Jesus não se manifestou, mas porque a gente é resistente a admitir a experiência que teve diante dele. Ele não, ele vai ser fiel ao que ele viu, vai ser fiel ao que ele ouviu, vai ser fiel ao que ele sentiu. E qual é o resultado disso? Rapidamente ele foi ao chão, e agora com a cara no chão. Que posição é essa? Joelho em terra, mão espalmada e boca no pó. Se isso não é rendição, eu não sei mais o que é. É válido aqui dizer que eu não estou falando de alguém que é leigo. Eu estou falando de um homem que é romano. Eu estou falando de um homem que, apesar de ser hebreu, ele serve toda uma guarda romana. Eu estou falando de um homem que presta reverência a César. Eu estou falando de um homem que se inclina ao Império Romano. Eu estou falando de alguém que sabe o que é reverenciar, descer. Eu estou falando de alguém que já conquistou outras pessoas e outros lugares e sabe identificar uma posição de rendição. Ele não ficou assim por acaso. Ele ficou assim para reconhecer que a autoridade de Jesus era a maior autoridade sobre ele naquela hora. Era uma maneira de dizer: eu não vou fazer nada a não ser o que tu queres que eu faça. Eu estou rendido a esta experiência sobrenatural que eu estou tendo diante da manifestação da tua voz. E ali ele ficou. Uma vez rendido, de mãos espalmadas, e como diz o texto, com a cara no chão, ele pergunta: quem és, Senhor? E o Senhor responde para ele no cerco de luz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. O Senhor lhe respondeu a pergunta, porque Deus não quer deixar ninguém em dúvida. No seu processo de conversão, no seu processo de libertação, no seu processo aí do seu chamado, Deus não quer que você seja uma pessoa cheia de questionamentos. Camila, se isso é verdade, por que mesmo depois de conhecer a Jesus, eu tenho alguns questionamentos, algumas perguntas que eu dirijo a Ele, mas Ele não me responde? Talvez porque você esteja perguntando de pé. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Ele ainda nem sabia que era Jesus, mas por causa do que ele sentiu e do que ele ouviu, ele fez isso de lá de baixo, reconhecendo seu senhorio. Ou seja, primeiro ele reconheceu o senhorio da autoridade que estava sobre ele naquele lugar e naquele momento, e depois é que ele quer saber quem é. Então veja: quem és, Senhor? Ele vai perguntar isso depois de ouvir a voz de Jesus lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor vai então lhe responder: eu sou Jesus a quem tu persegues. O Senhor não tem prazer de te deixar em dúvida. Camila, mas por que ainda assim eu estou em dúvida diante de algumas coisas do meu chamado, diante de algumas coisas do meu encontro com Jesus? Se Ele tem todas as respostas, por que Ele não responde os meus questionamentos? Visto que você está dizendo aí que Ele não tem prazer nas minhas dúvidas, é porque na maioria das vezes, a gente primeiro quer saber o que Ele quer da gente, para saber o quão rendido ficaremos. Na maioria das vezes, a grosso modo, para todo mundo entender, a gente está fazendo essa pergunta de pé. Deixa eu ver primeiro o que Ele vai me dizer, para ver se vale a pena eu me render. Deixa eu ver primeiro o que Ele vai me dizer, para ver se vale a pena eu sair do trabalho que eu estou. Deixa eu ver primeiro o que Ele vai me dizer, para saber se eu termino esse relacionamento ou não. Deixa eu ver primeiro o que Ele vai me dizer, para saber se eu mudo de casa ou não mudo. Deixa eu ver primeiro o que Ele vai me dizer, para saber se Ele vai compensar de alguma forma o vício que hoje eu tenho ou não. A maioria das vezes, alguns questionamentos não são respondidos, porque não estamos querendo resposta, estamos querendo suborno. Não estamos querendo resposta, estamos querendo barganha. A gente quer saber primeiro
o que a gente vai ganhar, o que ele veio fazer, o que primeiro ele tem a oferecer, para saber até que ponto vale a pena a gente descer. Mas Deus nos trouxe hoje aqui, debaixo de uma atmosfera profética, e eu posso dizer que sinto isso até os meus ossos, porque minhas carnes estão tremendo debaixo do temor do Senhor. Então desfrute dessa unção que está jogando por terra cadeados antigos e coisas que te prendem de viver uma rendição completa diante de Jesus. Levanta a mão direita para pegar deste poder, bota a esquerda na mesma altura, vai meu filho. No 3, abre os braços em volta dessa pessoa, segura. No 3 você vai impor as mãos sobre ela e vai dizer para ela: renda-se primeiro e pergunte depois. É 1, é 2, é 3, impõe a mão nele, vai. Impõe a... Cadê meu tecladista e meu baterista? Cadê? Impõe a mão nele ou nela e diga: renda-se, renda-se. Desce primeiro e pergunta depois. Desce primeiro e pergunta depois. Reconhece quem ele é primeiro, que ele te responde depois. Te humilha primeiro, que ele fala contigo depois. Empurra alguém de leve para frente. Vai, não acabou não. Empurra alguém de leve para frente e diga: primeiro desce, primeiro desce, primeiro desce. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. Você está perguntando de muito de cima. Desce. Deus não veio negociar com você, Ele veio aferir a tua obediência. Vou falar de novo. Deus não veio negociar com a gente, Ele veio aferir a nossa obediência. A gente quer saber, a gente tem pergunta, a gente quer resposta, mas faz as perguntas do lugar da nossa acomodação. Jesus está com uma mão estendida do lado de cá para a gente, e a gente está com as duas mãos segurando naquilo que a gente confia do lado de cá. Aí ele diz: tira a mão daí e vem para cá. Aí você diz: não, primeiro me diz, o que vai ter aí para eu saber se posso soltar aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é manter-se de pé diante do senhorio de Cristo. É não ter entendido qual foi a voz que se manifestou no teu caminho. Só que não importa quanto tempo você vai demorar para entender, não importa a que você está agarrado. Hoje Deus me trouxe aqui como profetisa dele, para dizer a você: você está cercado. Não importa em que você se agarrou, não importa qual é a tua desculpa justificativa ou a tua pergunta que eu ainda não respondi. É você que decide quanto tempo isso vai demorar. Se você vai usar da tua força e da tua energia para fugir do chamado que eu te confiei, ou se tu vai ficar preso entre aonde está e aonde quer chegar por não obedecer ao meu chamado no meio desse caminho. Você está entendendo que ele nem entrou em Damasco e também não está mais em Jerusalém? E tem gente com ministério aqui assim nessa noite, tem gente com a vida aqui assim nessa noite. Você já não está onde esteve, mas também não chegou aonde quer chegar. Você sabe aonde quer chegar, mas por que não chegou? Porque Jesus parou no meio do teu caminho para poder te mostrar que você não vai passar pela porta do destino do teu futuro sem primeiro reconhecer que a autoridade é dele, que o governo é dele, que a graça é dele e que ele não quer a sua metade, ele te quer inteiro. Completa para mim, por favor, Nasci. Ele não te quer por metade, ele te quer. Ele não te quer metade, ele te quer. Abre essa boca, ele não quer metade, ele te quer. Então assim diz o Senhor: ou você se rende, ou você vai ficar no meio do caminho, porque tu não volta para onde veio, mas também não entra aonde você quer entrar. Desce que eu falo contigo, desce que eu te mostro a porta, desce que eu completo a obra. E bora, baixo, cercado por todos os lados. Quem é o Senhor? Reconhecer o senhorio. Tem gente que complica muito. Complica muito. Com todo carinho. Como a gente não sabe quem é, vamos dizer que é todo mundo, para ninguém ficar sem graça. Olha para quem está do teu lado e diz: está complicando muito.
Você para de complicar as coisas de Deus. Ó, para, ei, acaba com isso. Não, porque depois que eu terminar o seminário, não, porque depois que eu frequentar essa igreja 1 ano, não, depois que eu conhecer o pastor direito, que eu ainda não conheço. Meu irmão, não é o pastor que está diante de você, não. Pastor só reconhece quem Deus chama. Quem chama é Deus. Não, depois que eu ver como é que são essas irmãs, eu vejo se eu participo da confraternização. Não, deixa eu primeiro olhar os jovens. Deixa eu primeiro entrar no Instagram de todos eles. Não é a tua investigação que vai determinar a decisão que você precisa tomar. É o convite, é a chamada de Deus que determina a decisão que você precisa tomar. Sai do meio desse caminho. Irmãos, Paulo não era um frequentador de igreja, não. Pelo menos não dentro do contexto de cristianismo que você conhece como frequentador de igreja. Ele não participava de escola dominical, não. Domingo à noite ele não estava num culto igual esse aqui, não. Eu estou falando de um homem sisudo. Para que ele queria entrar em Damasco? Para levar presos aqueles que ele considerava pertencerem a uma seita, porque ele não acreditava que Jesus era o Cristo, mas que era mais um dos charlatões da época que se levantou para perverter o povo da lei. Ou seja, eu não estou falando de alguém que é quebrantado, que é sensibilizado, não. Mas estou falando de alguém que é capaz de diagnosticar quando a experiência do chamado é verdadeira. E às vezes o que está faltando para a gente não é anjo descer, não. Às vezes o que está faltando para a gente não é o que Gideão pediu, não. Primeiro vê-lo seco, em volta molhado. Depois vê-lo molhado, em volta tudo seco. Pedindo um monte de sinal para Deus, complicando um monte de coisa. Deus está dizendo que muitas vezes o que está faltando para a gente é analisar o quão verdadeira foi a experiência que a gente viveu. É simplesmente tomar uma decisão em cima do que você viveu. Meu irmão, o que você viveu? O que você sente na casa de Deus? Quando a palavra de Deus está sendo pregada, de que maneira ela se aplica na sua vida? Quando Deus enche a boca de um profeta e te entrega um recado dizendo te ungir para curar, até que ponto você se relaciona com isso? Quando alguém libera daqui de cima a palavra da verdade, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, de que forma você vê ele se apresentando no teu caminho e te chamando? Ah, Camila, eu não sinto nada. Mentira. Se a tua experiência não fosse verdadeira, você não estava nessa noite, nesse lugar de adoração só a ele. Você reconhece o som dele, você sente a presença dele, você sabe quando é ele que está falando. Então não vem para cá tentar deslegitimizar a tua experiência por causa de pessoas que não viveram o que você viveu. E por que muitas vezes a gente não desce, não se rende, não decide e não reconhece? Porque a gente quer que outras pessoas que não viveram o que nós vivemos respalde a experiência que tivemos. Por exemplo, a Bíblia diz que Saulo estava acompanhado de mais 2 soldados, e esses 2 ficaram apavorados, mas não ouviram voz nenhuma. Em outro texto vai dizer que eles ouviram sim. O que eles não viram é a luz. Camila, mas teve divergência. Teve. Sabe por que teve divergência entre eles? Porque Jesus não apareceu ali para chamar eles. Jesus não apareceu ali para salvar eles. Jesus não apareceu ali para entregar uma vocação para eles. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Você quer que os outros sintam o que Jesus só fez você sentir. Você quer que os outros respaldem um chamado que ele só fez quando chamou você. Aí você quer que o outro confirme. Aí o outro não confirma, porque um diz que é de Deus, outro diz que não é de Deus. Um diz que viu e o outro diz que não viu. Um diz que ouviu e o outro diz que não ouviu. Agora responda para mim com inteligência. Quem tinha que ver, viu ou não viu? Quem tinha que ouvir, ouviu ou não ouviu? Então Deus está dizendo: por que você quer buscar lá fora o respaldo que eu estou te dando aqui dentro? Essa experiência você está tendo com ele, não é com os outros. Pare de buscar caminhos para deslegitimizar aquilo que Deus já fez na tua vida. Ao invés de procurar gente para enfraquecer o que você ouviu, comece a procurar gente que vai fortalecer o que você sabe que viveu. Irmãos, quando a gente vive uma experiência com Deus, seja de conversão ou seja de vocação, o primeiro a questioná-la somos nós mesmos. Mas também é bem verdade que o primeiro a ter certeza somos nós mesmos. A mão soa, o coração bate, a mente pensa. Eu estou falando algo aqui que é tão real,
que às vezes Deus levanta um profeta no meio da igreja e pode estar cheio como está aqui. Quando é para uma pessoa cujo chamado precisa de algo específico, ela já sabe que é para ela antes de chegar. Esse amém que vocês estão ouvindo é o pessoal que já passou por isso. Você vê que é uma quantidade de gente expressiva. Mas a gente fica querendo enfraquecer no processo. Só que Deus não vai permitir isso acontecer com Saulo. Deus não vai permitir isso acontecer com Saulo, e eu vou te dizer por quê. Não é porque ele é melhor do que nenhum de nós. Pelo contrário, ele mesmo dizia sobre si: dos pecadores eu sou o pior, o mais miserável dentre todos eles. Era o que ele dizia. Agora, olha que coisa linda. Quando o Senhor chama ele, chama pelo nome. Completa para mim, por favor. Quando o Senhor chama ele, chama pelo... Seu nome de maior conhecimento não era Saulo. Seu nome de maior conhecimento era Paulo. Porque Paulo é a variação do seu nome para o romano. Saulo é a variação do seu nome para o hebraico. Agora, quando Jesus vai aparecer ele, não chama ele pelo nome de sua fama. Chama ele pelo nome de sua raiz genealógica. É um jeito de Deus dizer assim: não importa o status que você alcançou, eu sei de onde você veio. Sei quem você é. Sei o que você sabe. Aí é tão lindo porque o texto no grego não vai estar Saulo, Saulo, como na tradução para português nós falamos. Mas vai estar Shaul, Shaul, que se fosse traduzido fielmente Shaul, Shaul, nada mais seria do que Saul, Saul. Então se eu fosse aqui pregar como se minha Bíblia estivesse em grego, o que o Senhor está chamando Paulo quando encontra ele no caminho de Damasco é Shaul, Shaul. Ou para nós no português, Saul, Saul. Agora, qual é o significado do seu nome no hebraico? O que significa Saul? Você lembra do primeiro rei de Israel? Como ele se chamava? E por causa deste nome, Saul, ficou muito claro porque Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei. O significado do seu nome nada mais é em razão de ter sido o primeiro rei de Israel. Você lembra como o Senhor o elegeu para ser rei? O povo pedia um rei, dá-nos um rei, dá-nos um rei. Não era da vontade de Deus que o povo tivesse um rei, mas porque o clamor do povo era insistente a Samuel, ele intercedeu e na verdade Deus ouviu o clamor do povo e disse a Samuel: Samuel, eu vou dar um rei como eles estão pedindo. Falou tudo que eles iam passar, tudo que ia acontecer, mas ele disse: eu vou atender o pedido do povo. Então veja, o povo clamou e Deus atendeu. Quando Samuel foi fazer a intermediação da escolha de Saul para ser o rei do povo, sabe como ele foi clamar? O pedido do povo a Deus. Então o que isso significa? Significa pedido foste a Deus. Entenda, quem era o Saul, o primeiro rei de Israel? Alguém que foi pedido a... Vem comigo, alguém que foi pedido a... E Deus atendeu. Então a partir daí o significado no nome de Saul, e isso que eu estou falando não estou inventando, é literal no texto e no contexto. O nome de Saul significa pedido foste a Deus. Então responda aí para mim, qual é o significado do nome de Saul? Qual é? A galerinha tem que participar. Qual é o significado do nome de Saul? Então quando Jesus cerca ele no caminho de Damasco e fala com ele: Saul, Saul, o que ele está dizendo duas vezes para Paulo? É por isso que ele está cercado. Abra a boca e complete de novo, porque isso é didático. É por isso que ele está. Vem, igreja, é por isso que ele está. Porque Deus não está ali para atender o clamor do coração dele. Deus está ali para atender o clamor da igreja que ora pelo perseguidor. E eu não estou inventando não, bota essa cuca para funcionar. A igreja primitiva é a igreja apostólica. A igreja apostólica é a igreja que caminhou com Cristo. Eu estou falando de Pedro, eu estou falando de João, eu estou falando de gente que sentou do lado de Jesus antes de ser assunto aos céus e que ouviu da boca do próprio Jesus, na primeira pessoa, dizer a ele: olha, eu não quero vocês falando mal daqueles que vos odeiam. Façam diferente, porque se vocês só amarem os que vos amam, que diferença vocês têm dos gentis? Agora vocês não, façam diferente. Orai pelos que vos perseguem, amai os que vos odeiam. Eu vou dizer de novo, olha o que Jesus ensinou para o primeiro pastor da igreja: ame os que te odeiam, ore
ore pelos que te perseguem, ore. Então agora vem comigo. Jesus foi assunto aos céus. Atos dos Apóstolos capítulo 1, a descida do Espírito Santo reveste a igreja. Atos capítulo de número 2, a igreja cresce. Eu disse que a igreja, ninguém segura uma igreja cheia do Espírito Santo. Não interessa quem governa, se é Roma ou se é César, a igreja vai crescer, cheia do Espírito Santo, ela cresce. Agora vamos lá, o povo reunia todo dia para orar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que depois que Jesus foi assunto aos céus, o povo se reúne todo dia para orar. O povo se reúne todo dia para? O povo se reúne todo dia para? Bora! O povo se reúne todo dia para? Para orar o quê? As coisas que Jesus ensinou. Orar para aguardar a vinda dele. Orar para saber o que fazer. Orar o Pai Nosso. Para orar. Você consegue imaginar a igreja cuja liderança caminhou com Jesus Cristo? Você consegue imaginar uma igreja onde João é pastor? Entenda o contexto que eu estou falando. Eu sei que aqui no caso ele está auxiliando. Mas que viu Jesus pendurado no madeiro, arrebentado pelo sistema de Roma e pelos religiosos, sumos sacerdotes, olhando para os soldados que estão zombando e crucificando, e dizer: Pai, perdoa-lhes. Você consegue imaginar um João que presenciou essa cena, o agredido liberando o agressor, voltar para dentro da igreja, na sua primeira instituição, e ao saber da notícia de que um perseguidor pega os judeus, você consegue imaginar um Pedro sanguíneo, que Jesus podia ter dito: sai da cúpula ministerial porque você é terrível. Mas disse ele até o último dia: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tribulações. E o amou e o perdoou. E o colocou como primeira liderança da linha de frente da instituição chamada igreja. Vai ouvindo aí. Você consegue imaginar esses homens que viram Judas meter o bocado molhado no prato de Cristo, e ao invés de arrebentar e segurar ele na ceia para não ser entregue, o liberou, e quando o encontrou no Getsemane, não disse inimigo, mas disse: a que vieste? Você consegue imaginar esses homens sendo mentorados por esse Jesus que está aparecendo para Saulo no caminho de Damasco? Vocês conseguem imaginar eles entrando para a igreja? Vai embora não. E usando todo o poder que eles receberam em Jerusalém, toda a unção que eles receberam na descida do Espírito Santo. Vocês conseguem imaginar eles entrando na igreja, dobrando o joelho para dizer: Senhor, mata esse governo. É isso mesmo, eu sabia que vocês não iam dar glória agora. Porque Deus conhece as orações que muitos têm feito. E eu tenho que te falar um negócio. A Bíblia diz que na ira a justiça de Deus não opera. Quer ver justiça de Deus no Brasil? Começa a limpar o coração. Começa a purificar as mãos. Começa a parar de ter pensamento de ímpio, desejando a morte dos outros. Essa igreja não se reunia para dizer mata. Mas é fácil imaginar qual era o tipo de clamor que gente que ouviu da boca de Jesus: orai pelos que vos perseguem, amai os que vos odeiam. Dá para imaginar que tipo de oração? É a oração de uma pessoa que recebeu de Cristo o mandamento de amar quem odeia e orar por quem persegue. Eu não consigo imaginar a igreja se reunindo e fazendo campanha para matar Paulo. Eu não consigo. Eu estou errada, gente? Essa igreja que caminhou com Cristo, a igreja primitiva, que repartia tudo em comum, a primeira igreja a receber a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder, língua repartida de fogo, sombra de gente curando. Você acredita que a sombra de um homem que cura reúne o povo para dizer: vamos orar para matar? Mas não é difícil para mim. Eu não estou dizendo que está escrito isso. Eu estou trabalhando com aquilo que eu vejo diante do que eu leio.
E eu não consigo imaginar essa igreja se reunindo e dizendo: vamos orar, mata, 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 mata. Mas eu consigo imaginar essa igreja orando: salva, cura, liberta, transforma. Porque se tu tem para matar, que poder então tu tem para salvar? Evangelho não é morte, é vida. Evangelho é transformação. Evangelho é quebra de cativeiro. Evangelho é libertação de consciência. Evangelho é metanoia. Evangelho é andar na contramão do mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está todo mundo orando mata, mas a igreja de Jesus vai orar: salva, liberta, converte, transforma. Porque o teu poder, teu é o poder, o reino e a glória. Aí agora, não por coincidência, chega Jesus para Saulo, para Paulo, e diz: Saul, Saul, Shaul, Shaul, Saulo, Saulo. O que ele está dizendo? Pedido foste a Deus. Pedido foste a Deus. Vou correr, vai não, pedido foste a Deus. Não, quem é crente é minha mãe, eu não sou não. Pois é, mas Deus não tem compromisso com você, Deus tem compromisso com quem te pediu. Pedido foste a Deus. Não, 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 não. Mas o meu vício com bebida é mais forte do que o que pregam na igreja. Eu não vou ser crente hoje não. E o Senhor está dizendo: vai sim. Porque meu compromisso não são com tuas caixas, não é com teu vício. Meu compromisso é com quem dobra o joelho todo dia dizendo: por favor Deus, salva ele. Por favor Deus, liberta ele. Por favor Deus, faz uma obra na vida dele. Deus, ele não te quer, mas eu quero. Ei, lembra Mateus capítulo 15 verso 21? A cananeia saía gritando atrás de Jesus. E inteligentemente ela dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas peraí, ela não foi buscar pela filha que era endemoniada? Não era a filha que estava possessa por espíritos imundos? Mas olha o clamor da cananeia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Resumindo a história, Jesus salvou a vida da filha dela. Ou melhor, perdão, Jesus libertou a vida da filha dela. Aí eu te pergunto: possuído quer libertação? Possuído tem poder de escolha? Está com a mente possessa, vai pedir o quê? Vai escolher o quê? Ele está manietado. Só que a mãe que era livre foi atrás de reconhecer o senhorio de Cristo. E assim como Saulo, ela não dizia Senhor com S minúsculo, mas com S maiúsculo, reconhecendo o seu senhorio. E ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E por compaixão dela, Deus libertou a filha dela. Camila, eu não estou entendendo. Ele está dizendo: qual é o pedido que você tem feito para mim? Você quer que eu vá buscar quem? Você quer que eu liberte quem? Qual é o clamor da igreja? Qual é o clamor da igreja? Se a igreja clamar o que Cristo ensinou, o que Deus não atenderá? Se a igreja clamar o que Jesus ensinou, que súplica nossa Deus não responderá? Mas a pergunta que não quer calar é: a igreja está clamando o que Cristo pediria? Ou o que o vosso coração carnal deseja? Ele repete duas vezes: Saul, Saul. Podia ter sido uma só, mas ele repete duas. Ele fala duas. Ele fala quantas vezes? Ele fala quantas vezes? Ele fala quantas vezes? Está falando e está confirmando. O que ele está dizendo? Não vai ser outra coisa senão o que eu estou dizendo. Então assim, que bom que ele se rendeu, que ele reconheceu.
que ele legitimou a experiência. Porque, meu irmão, se não fosse desse jeito, não ia ter jeito que tirasse ele do jeito que Jesus queria fazer. Porque olha o que ele está dizendo: pedido foste a Deus, pedido foste a Deus. Quem é Jesus? Cumprimento da vontade de Deus, o verbo vivo que se fez carne. Existiu desde sempre, verbo vivo, mas só vimos depois que se manifestou em carne. Quem é Jesus Cristo? Cumprimento da vontade de Deus em realidade física. Então o que Jesus está indo fazer ali na conversão de Saulo no caminho de Damasco? Convertê-lo. Eu não vim aqui porque você é bonitinho, não vim aqui porque você é legal, eu vim aqui porque eu vim cumprir uma vontade do meu Pai, que está ouvindo a oração da igreja em meu nome. Porque a palavra de Deus é fiel. E foi o próprio Jesus que disse, João 15, tudo que pedirdes em meu nome, receberá, ele vô-lo concederá. Aí o homem está lá caído, mas o Senhor não despede ele caído. O Senhor diz para ele, agora levanta-te. É por isso que não tem problema nenhum se tu tiver que descer hoje o mais baixo na presença de Deus. Se for na presença de Deus, não importa. Eu quero que você seja boca de Deus para a vida de alguém aí agora. Diga para essa pessoa, se for para descer na presença de Deus, diga para ele assim, vá o mais baixo que você aguentar. Porque não importa o quão baixo você vai se humilhar e descer diante dele, que a mão e a palavra dele não te faça sair de pé desse lugar que você se humilhou, deste lugar que você desceu. O Senhor não dispensou Saulo caído daquele momento. Ficou cego por causa do resplendor de luz e precisou ser guiado ao caminho de Damasco, à entrada de Damasco. Mas o Senhor vai dizer para ele, agora levanta-te. Olha que coisa linda, gente, levanta-te. Todos nós que estamos aqui, não importa o quanto tenhamos que confessar pecados nesta noite, o quanto tenhamos que descer, chorar, nos rasgar, trazer cinza, se humilhar diante dele, ele está dizendo, use todo o culto para descer, ciente de uma coisa, antes do culto acabar, eu te boto de pé, porque na minha presença, quem chega descendo, sai dela de pé. Eu estou declarando, você vai sair de pé, você vai sair de pé, você vai sair de pé. Dá uma catucada em quem está ao teu lado, e no âmbito profético, diga para essa pessoa, vai sair de pé, vai sair de pé, você vai sair de cabeça erguida. Quem se humilha para Deus não é desvalorizado diante de ninguém, porque já se humilhou diante dele. Deixa eu te falar uma coisa, se você souber se humilhar diante de Deus, não haverá humilhação que o mundo queira te fazer passar, que faça com que você se sinta humilhado. Quem está acostumado a se humilhar diante de Deus, não fica machucado quando o mundo humilha. Spurgeon tem uma frase que mexe comigo, bagunça a minha alma. Um dos príncipes, um dos maiores pregadores do século XIX, por mais de uma vez ele disse, quando falarem mal de você, não fique triste, você sabe que você é muito pior do que dizem. Vejo nessa palavra, a palavra de um homem que se humilhava diante de Deus. Porque quando você sabe se humilhar diante, não é falar palavra bonita, é se humilhar. Não é dizer perdoa meus pecados, é dar nome aos pecados que você sabe que comete. Um homem que faz isso, tá nem aí quando os outros falam dele, porque ele sabe, eu sou pior. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu sei que tem mente aqui que não está alcançando, está dizendo, não, Camila, é difamação. E o Senhor está dizendo, se tu conhecesse tua natureza caída como eu conheço, você saberia que teu caráter, dignidade e fidelidade tem muito mais a ver com o teu temor a mim do que propriamente sua natureza humana. O problema é que de um tempo para cá você tem sido tão fiel que vai acabar queimando no fogo do mesmo inferno, do adúltero, do fornicador, do assassino, do mentiroso. Por que, Camila, se eu estou sendo fiel? Porque está tendo orgulho da santidade, ao invés de se humilhar quando está na presença dele. Aí o Senhor disse para ele, levanta-te, ei, não tenha receio de entregar parte. Quando for para se humilhar diante de Deus, irmão, se coloque abaixo do pó. Porque uma coisa é certa, Deus não vai fazer você sair como você entrou.
A palavra dele para você hoje é: levanta-te. Ele se levantou e ele foi até Damasco. Assim que ele se aloja em Damasco, e eu termino nesse último tópico aqui, o texto diz que o Senhor vai, já estando em Damasco, à casa de um homem. Quem lembra o nome dele, para a gente encerrar junto? Quem lembra o nome dele? Se não lembrar, eu vou pregar tudo de novo. Qual era o nome dele? Aqui no meio tem um povo desesperado. Qual era o nome dele? Vai até a casa de Ananias e se liga nisso aqui. Ele vai dizer assim para ele. O Senhor vai dizer para Ananias: Ananias, vai à casa na rua direita, procura por um homem chamado Saulo, ele é de Tarso. Parece que eu vejo o Ananias ouvindo isso e... ai. Procura por um homem por nome Saulo, de Tarso. Entra na casa que ele estiver e você vai ministrar. Você vai impor as mãos sobre ele. Ananias, vai lá, procura esse homem e ora por ele com imposição de mão. Estou resumindo. Aí Ananias vai, quase que interrompendo o Senhor, dizer assim para ele: mas Senhor, de muitos eu ouvi que este homem, ele é perverso, sanguinário, perseguidor. Agora responde para mim, o que Ananias ouviu era certo ou não era? Era verdade ou era mentira? Bora, era verdade ou era mentira? Era verdade. Só que Deus não veio anunciar para Ananias quem ele era. Ananias ainda não entendeu. Deus veio anunciar para ele quem ele será. Aí ele vai, vou falar de novo. Ananias vai usar tudo aquilo que ele ouviu de Saulo, e é verdade, para argumentar com Deus o pedido que Deus está fazendo, ou melhor, a ordenança, porque Deus não disse pensa, Deus disse vai. E ele vai dizer: mas Senhor, de muitos eu ouvi que esse homem é perseguidor, ele é sanguinário, e que inclusive, é engraçado quando a gente quer contar para Deus coisas que ele já sabe. Inclusive, ele tem cartas de autorização para levar aqueles, olha isso, aqueles que clamam o teu nome. Ele está dizendo, no caso eu, Deus. De muitos ouvi. Então vamos falar de novo. É tudo verdade o que Ananias ouviu de Saulo, sim ou não? Sim. Bora, gente, verdade ou mentira? Só que tudo isso fala de quem ele era. O que Ananias precisa entender é que Deus não veio visitar ele para dar para ele notícia velha. Deus não veio para falar para ele sobre o passado de outras pessoas. Eu quero que você entenda que nessa noite, quando você sair daqui, Deus não vai te usar e nem vai te visitar para remoer o passado dos outros. Quem vive remoendo o passado dos outros não fala com Deus, porque quem fala com Deus não recebe notícias do passado, recebe notícias do futuro. Quem fala com Deus não ouve a voz do passado, ouve a voz do futuro. Ananias vai dizer: de muitos eu ouvi que ele é, e ele era mesmo, só que Deus veio trazer para ele a notícia em primeira mão. Camila, eu não entendi ainda, vai entender agora. Deus está dizendo: não importa quem são as pessoas na boca de muitos, importa quem eu digo que elas são na minha boca. Importa quem eu digo que elas serão na minha boca. Catuca 2 ou 3 aí e diga: de muitos ouvi, de muitos ouvi. Diga isso, de muitos ouvi. Fala para quem está do teu lado: de muitos ouvi, de muitos ouvi, de muitos ouvi. Oh, agora olhe para ele e diga: ouça o que eu vou dizer. Ouça. Fala para ele: ouça o que eu vou dizer. Diga para ele: eu sou. Diga: eu sou a voz do futuro. Diga: eu trago notícias novas. Diga: eu sou pregador de boas
novas e não velhas. Deus está dizendo: eu não vim te falar quem Ele foi, eu vim te dizer quem Ele será. Vem comigo nesse projeto, vem comigo nessa obra, vem comigo nessa novidade. Ananias, vai! Levanta o dedo mais alto que você puder. Você vai anunciar uma boa nova agora. Levante o dedo mais alto que você puder e diga: boas novas, boas novas. Eu sou a voz do futuro. Você não dá voz ao passado, você dá voz ao futuro. Você não dá voz ao medo, você dá voz à esperança. Você não dá voz ao que já foi, você dá voz ao que há de ser, ao que será. Anuncie o futuro, profeta. Anuncie o futuro, pregador. Maranata. Ore baracanda levaia chan. Dere barabaia comerebaia. Jesus. Jesus. Não abriu um caminho novo para você viver falando de coisa velha. Jesus não abriu um caminho novo para você viver remoendo o passado. Ei! Olha o que o texto diz: para que em oração, uma vez banhados no sangue de Jesus, olha o que diz: entrai pelo novo e vivo caminho. Quando você chegar num lugar, as pessoas não têm que dizer assim: ai, lá vem fulano. Não, as pessoas têm que olhar e já dizer: vem coisa boa aí. Ei, quando você chegar no teu local de trabalho e as pessoas perguntarem assim: jornal de ontem, você viu quantos morreram, quantos... E o outro disser: não. Aí vem chegando você no corredor. Você não pode ser aquela pessoa que eles olham e dizem assim: não, mas fique tranquilo, que fulano aí, ó, sabe de tudo que aconteceu. Sabe quem morreu, sabe quem traiu, sabe quem enganou. Gente assim só traz problema, porque só anda com notícia do... E a única coisa que a gente não pode mudar é o... Agora, quando tu vê um profeta, um pastor que tem de Deus uma palavra, uma mulher que tem quarto e joelho de oração, pode chamar ela para ver o jornal de amanhã, que ela vai dizer: já sei o que é que vai passar. Porque para o mundo que é futuro, para mim já é passado. Porque Deus está me antecipando coisas grandes e firmes que não aconteceram, mas que ainda acontecerão. E quando que você soube disso? Quando eu estava clamando, enquanto Ananias diz: de muitos eu ouvi. Deus está chamando ele para entender. Você ouviu deles quem ele era, mas está ouvindo de mim quem ele Quem é você? A pessoa que diz quem os outros são, ou a que declara a que elas? Tu é Ananias? Ou tu é um fofoqueiro? Tu é um Ananias ou tu é uma semente da discórdia? Tá todo mundo falando do que Deus quer fazer e você só entra para dizer: ó, já vi isso aí acontecer, hein? Ó, teve uma vez que... Voz do futuro. Quantas vezes, conta para mim,
Deus te apareceu por visão, revelação ou palavra profética para falar de coisas que tu não resolveu no teu passado. Mínimas vezes, a maioria das vezes, só para não generalizar, mas para quem tem a vida resolvida, todas as vezes. Porque Deus só fala do teu passado se tiver pendência. Se não tiver, se já foi perdoado, se já foi resolvido, Deus só fala contigo de futuro. Então a maioria das vezes que Deus se apresenta, não é para falar de passado, é para falar de... Ele nunca diz eu fui, ele diz eu irei adiante de ti. Não é assim? É assim ou não é? Ele não diz assim, lembra como eu te usava? Quando Deus enche a boca de um profeta para dizer, veja como eu vou te usar. Não é assim? Aí ele diz, vou eu te usar, vou eu te ungir, vou eu te encher, vou eu te honrar, voz do futuro. Abra de novo essa boca comigo e diga, voz do futuro. Pare de dar voz ao passado, pare de dar voz ao que já foi, mas limpe os seus ouvidos e que Deus te dê a graça de Ananias, para que diante de tudo que você já ouviu, só importe aquilo que Deus está dizendo agora. Aí escute isso que eu estou encerrando aqui. Deus vai dizer assim, diante do que ele falou, mas vai. De muitos eu ouvi, vai. Porque não importa o que você ouviu da boca deles, importa o que você está ouvindo da minha, vai. Porque ele é para mim. Ah, não. Alguém aqui já começou a entender? Eu estou pregando assim, irmão, porque eu sei que tem Ananias hoje aqui, mas eu também sei que tem Saulo hoje aqui, cercado por todos os lados, no caminho da sua noite de conversão. Você já olhou o relógio 2 vezes, mas não conseguiu sair da cadeira, porque você está cercado. Hoje é o dia da tua conversão, hoje é o dia da tua libertação, hoje é o dia que você legitima a verdade da experiência que você está tendo com Cristo através da sua palavra. Olha isso aqui. Aí o Senhor diz para ele, mas vai, completa aí para a gente terminar junto, mas, porque ele é para mim. Quem está falando aqui? Deus ou Ananias? Quem está falando aqui? Deus ou Ananias? E olha o que Deus está dizendo, vai porque ele é para... Não é o que ele é para hoje, outros, é o que ele é para... Eu não aguento, eu danço. Vem logo um cântico em meus lábios. Não é o que ele é para os outros. Eu não vim aqui para você me contar quem é ele para os outros. Eu vim aqui para eu te dizer quem é ele. E para mim, não importa quem ele é na boca dos outros, importa quem ele é na minha boca. Porque na boca dos outros, o que dizem, o que pensam e o que acham dele, não fede nem cheira. Mas a minha boca traz à existência o que não existe. A minha boca determina, a minha boca tem o sim e o amém. Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Deus está dizendo, eu estou te chamando neste tempo, não para falar do que fizeram, mas para anunciar o que eu farei na vida dos perseguidores, na vida daqueles que a igreja está clamando. E lhe digo mais, não importa quem eles são na boca dos outros, mas você tem que anunciar quem eles serão na minha boca. Anuncie boas novas, anuncie libertação, anuncie o futuro. Não são perdidos, são vasos escolhidos. Quando olharem para alguém que você conhece lá na tua casa e disserem, ixi, saída perdido na boca, você diz, só se for na boca dos outros. Porque na boca de Deus ele não está perdido. Na boca de Deus ele tem nome. Na boca de Deus ele tem plano. Na boca de Deus ele tem propósito. Na boca de Deus ele tem clamor. E essa daí, ó, essa daí tem jeito não. Pode não ter jeito para você, mas na boca de quem clama, na boca de quem profetiza, na boca de quem anuncia, ela é escolhida, ele é escolhido. Anuncie os escolhidos. Não conte aos outros o que os outros falaram deles. Conte aos outros o
que deles você ouviu na boca de Deus. Mas se não ouve Deus, né? Como é que vai contar o que ouviu de Deus? Se só vive na roda dos escarnecedores, vai falar do que falam os escarnecedores. Agora, vá para a roda dos profetas. Eles não anunciam passado, eles falam de futuro. Ananias vai, e eu fecho aqui. Por que vai? Porque não é o que ele é para os outros, e com todo respeito, Ananias, também não é o que ele é para você. Sabe o que isso significa? Ananias, eu não vim aqui pedir tua opinião. Eu vim aqui exigir a tua obediência. Tu acha mesmo que o Senhor, quando vai até você, é para conversar que decisão ele vai tomar? Você desculpa, mas eu tenho que te falar que vai ver, você não leu esse texto de Isaías. E lá o que o profeta diz na primeira pessoa, ou seja, não é ele falando, é Deus verbalizando em sua língua. Ou seja, é Deus falando de si mesmo. O que ele diz lá é o seguinte: que ele mede a terra, que nós chamamos de infinita, o universo, melhor dizendo, que chamamos de infinito. Por exemplo, a gente olha para o céu, e sabe o que ensinam na escola? Que o céu é. Só que Isaías diz que o que você chama de infinito, que é o universo, é do tamanho do antebraço dele. Você quer ver? O planeta que chamamos de Terra, na verdade, de acordo com Gênesis 1, era planeta água. Tanto que ele faz separação de terra, mas ele primeiro faz separação de águas e águas. Era tanta água que teve água que ele teve que botar embaixo da terra, água que ele teve que botar em cima da terra, e água que está no firmamento invisível. O que é isso? Nuvens e regiões espaciais, ou atmosfera celestial. Prova disso, o dilúvio abriu a terra para sair água de baixo e abriu as fontes do céu para jorrar água de tanta água que era. Aí olha o que Isaías vai dizer, que ele pega todas essas águas, todas, as de baixo, as de cima e as superiores, reúne todas elas, e elas formam uma gota na palma de sua mão. O céu que nós olhamos de baixo para cima, ele olha de cima para baixo, porque o seu trono está acima de todas as nuvens. Oh, eu já sinto a graça dele sendo derramada aqui. Ele está dizendo: eu sou tão grande, tão grande, tão grande, que o melhor que você deveria fazer se você for Saulo é se render. E o melhor que você deve fazer se for Ananias é me obedecer. Você vai medir força comigo até quando? Teu chamado é meu, tua vida é minha, tua família é minha. Eu tenho um propósito com você e com aqueles que a sua boca anunciar a minha palavra. Obedece, Ananias. Vai! Porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu ainda vou revelar para ele o quanto ele vai padecer pela minha obra. Vai, vou contar de 1 até 3 e você vai dizer vai, tá bom? É 1, é 2, é 3, diga aí. Fala para mim só não, fala para quem está do teu lado também. É 1, é 2, é 3, diga. Vai, sabe por quê? Desculpa, mas eu vou falar, tá? Deus não te trouxe aqui para bater papo contigo, não. Não veio pedir tua opinião. Você não está aqui orando? Você não está adorando? Você não veio ouvir ele falar? Então, ele está dizendo: não vim prosear com você,
Vim porque tu era meu servo. Vim porque você orou. Vim porque vocês estavam suplicando. Então agora que eu estou te dando um comando, completa aí, nasci para Deus. Agora que eu estou te dando um, entenda, não vim pedir tua opinião, vim exigir a tua. Ficou até fraco, né? Não vim pedir tua opinião, vim exigir a sua. E a Bíblia é clara, irmãos, melhor é obedecer do que? Então olha para o teu irmão e diz: obedece. E vai logo. Se você vê que ele está com disposição de obedecer, vê se ele já ficou de pé aí do teu lado. Vê se ele já está de pé. Só quem vai obedecer, fica de pé, de pé, de pé. Só quem vai obedecer, de pé, de pé. Oh! Enquanto eu estiver bebendo água, não deixe o silêncio tomar conta do lugar aonde você tem fôlego para glorificar. O silêncio também o louva, mas o ideal é que ele louve, como diz Salmo 19, aonde não há voz. Aonde há voz, quem louva é a gente. Aonde há voz, quem exalta é a gente. Então enquanto eu estiver bebendo água aqui, comece a ruminar o que você ouviu para sair daqui e obedecer o que Deus falou. E comece a dizer para você mesmo: eu sou a voz do futuro, eu sou a voz do futuro. Vai! Levante a mão e diga: atraído. Yeah! Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Se é verdade que você não se vê sem a presença do Senhor, você precisa legitimar uma decisão que seu coração já tomou. Camila, como é que você sabe que meu coração já tomou? Como é que você sabe que meu coração já tomou essa decisão, irmãos? Hoje é o quê? Terça-feira de carnaval? É isso? Sim, está no calendário, oficialmente falando. Você podia estar em qualquer lugar aí fora. Alguém botou uma arma para você estar aqui hoje? Você veio impelido pelo Espírito Santo. Porque escute, a carne não opera voluntariamente para Deus bem algum. Você não está aqui porque você é super crente, não. Você está aqui porque o Espírito cooperou para que você chegasse aqui. Senão você não tinha vindo. Você não tinha vindo. Então eu sei que seu coração é rendido. Mas sabe por que você não está vivendo a plenitude do seu chamado, da sua vocação ou da sua conversão? Porque você sufoca isso, querendo ou sinais mais fortes, ou dias melhores, ou você pensa que tem que sentir alguma coisa primeiro. Só que salvação é decisão. Talvez alguém colocou na tua cabeça que você primeiro tem que deixar de fazer um monte de coisa para entregar a tua vida para Cristo. Só que isso é uma incoerência. Eu vou te dizer por quê. Porque foi o próprio Jesus que disse assim: ora, sem mim nada podeis fazer. Então eu não posso, distante dele, tentar me consertar sem ele, porque é ele que me ajuda. Por isso a palavra de Deus diz:
Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas. Que coisas? Todas as coisas que você precisar, Ele fará. Então quem liberta, gente? Quem liberta? Quem salva? É Ele. Essa obra é dele. Todas as vezes que você tenta se consertar primeiro para vir a Cristo depois, você falha. E sabe quem prega essa mensagem para você? O seu ego, que faz você pensar assim: não, Jesus é tão santo e é tudo tão perfeito que eu vou me arrumar primeiro para ir depois. E é por isso que tu nunca faz, porque você está sendo conduzido pelo teu ego, pela tua vaidade. Só que hoje Ele já foi muito claro. Diante dele, a gente desce, a gente se humilha. Ah, Camila, mas do jeito que eu tô, eu não posso não. Pois é do jeito que você tá que você deveria descer, se humilhar. Camila, mas e as coisas erradas? Vem você e todos os erros. Entregue para... Ei, você acha que eu só entrego para Deus coisa boa quando eu venho cultuar? A palavra de Deus diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem dia, pastor Ney, que eu não tenho palavras boas e bonitas para entregar para Ele não. Você sabia que tem dia que eu coloco diante dEle mágoa? Sabia que tem dia que eu venho e eu coloco diante dEle tristeza? Eu já coloquei diante dEle até amargura e ressentimento. Tem dia que a gente vem e a gente diz: Senhor, me perdoa, olha aqui, é isso. E Ele, para nossa surpresa, nos recebe na sua presença. Porque para Ele não é palavra bonita que convence, é a verdade. Então não importa como você está, porque de muitos eu já ouvi muita coisa ao seu respeito, mas não importa quem você é na boca dos... Hoje eu vim te dizer quem você é na boca de Deus. E na boca de Deus não importa mais quem você foi, mas diante da sua decisão, quem você será. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero te dar uma oportunidade que um dia alguém me deu. Eu não nasci num lar cristão. Eu não nasci num lar cristão. E um dia um pastor também me deu essa oportunidade. E ele disse: quem desejar vir a Cristo, a porta está aberta. Foque aqui, irmão, fique ligado. Deus está trabalhando lá, deixa Deus fazer como Deus quiser. Então eu vou te dar essa oportunidade. Vou contar de 1 a 3. No 3, não vou te pedir para vir aqui na frente. Olha como é que Deus é generoso. Eu sempre peço, mas hoje, por estar muito cheio, você só vai levantar a mão. Quem vai levantar a mão? Presta atenção. Quem está aqui hoje, mas sabe que está afastado dos caminhos do Senhor. Camila, eu venho, eu sinto, mas eu nunca me decido. Mas diante do que você está falando, eu entendi que eu estou cercado. E aí você vai levantar a mão e vai tomar a tua decisão. Eu conto 1, a igreja começa a orar agora. Irmão, não quer orar, não ora. Mas quem é de oração, não finge que está orando. Comece a orar, comece a orar. Senhor, aonde houver alguém aqui, como um dia esteve a irmã Camila, como um dia, quem sabe, eu estive, mas hoje precisa tomar uma decisão, alcança essa pessoa. Eu conto 2. Vou te pedir para orar com as mãos não estendidas, porque eu vou ter que pedir para levantar a mão quem quiser tomar a decisão. E para eu não me perder, vou pedir para todos os intercessores orarem com as mãos para baixo. Não levante suas mãos. Não levante suas mãos. Só vai levantar a mão quem está afastado, mas pode continuar orando. Quem está afastado e hoje quer tomar sua decisão. Ou vem à igreja, mas nunca tomou sua decisão. Camila! E precisa levantar a mão? Precisa. Porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Camila, eu sinto vergonha. Olha o que ele diz: mas o que se envergonhar de mim, também ficará envergonhado. Camila, o que eu faço com a vergonha? Mete ela no bolso e levanta a mão com vergonha e tudo. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. 2,5. Camila, sou eu. É você? Você é o Saulo que Jesus vai encontrar hoje? 3. Se é você, levante a sua mão e deixe ela lá no alto, que eu quero orar por você. Fica com a mão estendida, não abaixe a mão, isso. Vou começar pela galeria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40. Você com um neném no colo é 40? Glória a Deus. 40 aqui embaixo. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 145. Atraído pela tua Aleluia! não me vejo sem a tua Diga atraído! atraído pela tua presença. Yeah! Não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença. Yeah! Não me vejo sem a tua presença. Só vocês! Atrás. Ó. Todo mundo que levantou a mão, Deus preparou um Ananias aí do teu lado. Levanta a mão de novo, só mais uma vez, só mais uma. Faz assim com a sua mão. Quem levantou a primeira vez, levanta de novo e sacode. Todo mundo que está vendo alguém sacudir a mão do teu lado, cola nele ou nela agora para a gente orar junto. Se tiver alguém sacudindo, aqui tem 2, aqui tem 4, ó, cola. Deus vai botar um Ananias do teu lado agora, meu irmão. Ali, ó, um Ananias ali com aquele meu colega. Vambora, homens, procure os Saulos que estão estendendo a mão. E as mulheres, procurem as irmãs que estão levantando a mão. Cola aí com ele, com ela, cola com ele, com ela. Oh! Meu Deus. Comece a orar por ele ou por ela. Comece a orar. Chega perto do ouvido dele, dela. Deixa ele ouvir a tua oração. Eu vou orar daqui e você confirma daí. Comece a orar aí por ele, por ela. Eu vou fazer duas orações. Essa é a primeira. Todo mundo que está perto, ficou perto de alguém? Ore perto dele aí agora e comece a dizer: Senhor, em nome de Jesus, perdoa os pecados dele. Eu estou aqui agora orando, Senhor, por aquilo que ele será, por quem ela vai se tornar, voz do futuro. Escreve o nome dele e o nome dela no livro da vida, porque nessa noite ela te confessa, ele te confessa, te reconhece publicamente como o único Senhor e Salvador da sua alma. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu oro com a igreja agora. Aonde houver alguém como Saulo, alguém que está agora se convertendo,
rendido diante de ti. Perdoa os seus pecados, enche ela do teu Espírito. Nós ministramos sobre ele a rendição, o perdão dos seus pecados e a alegria do Espírito Santo, a alegria de um novo tempo, a alegria de um ciclo novo que está sendo aberto e de um antigo que está sendo fechado. Nós os abençoamos no poderoso nome de Jesus. Cumpre o que tu disseste que faria, quando tu disseste que é tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o perdão dos seus pecados, a quebra da legalidade de todo mal, e declaramos a sua salvação em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. 2 orações, lembra? 2, vamos para a segunda. Feche em todos os corredores e dê a mão a quem está mais perto de você agora. Ninguém sozinho, ninguém sozinho. Bora, segure aí. Dê as mãos, dê as mãos, dê as mãos. Ninguém sozinho. Eu também não quero ficar sozinha, não. Oh, meu Deus. Ó, quando eu terminar essa oração, sabe o que nós vamos, o cântico que a gente vai liberar? Que se abra o céu e o teu reino. Não é a minha vontade, é o teu reino. Não é o meu querer, é o querer dele. Ó, a qualidade das nossas orações vai mudar, hein? O conteúdo das nossas orações vai mudar a partir de hoje. Tem gente que se orar perto de você, quando vê você orando, vai dizer: por que você está orando isso? Você vai dizer: porque não importa o que eu penso sobre A, B ou C, importa o que Deus quer fazer através de A, B ou C. Eu sou a voz do futuro. Eu quero orar agora por cada vida que se submete à palavra que foi dita por Deus hoje aqui entre nós. E você vai pedir ao Senhor isso enquanto eu estiver orando. Senhor, tira minha mente do passado. Libera espaço na minha mente para eu saber o que tu queres fazer no futuro. E o que o Senhor estiver para fazer, conta comigo. Porque eu não quero questionar, eu quero te obedecer. Feche os olhos, curve a cabeça. Apresente agora o seu ministério. Ou melhor, o ministério que o Senhor te confiou. Apresente. Diga para Ele o seu nome. Eu sei que Ele sabe, mas diga: Senhor, sou eu estou aqui. E eu vim te pedir mudança, transformação de mente. Eu vim pedir, Senhor, que tu me liberte das minhas próprias opiniões, do meu egocentrismo, que o Senhor renove o meu chamado, que o Senhor renove a minha mentalidade, que o Senhor não me deixe ser guiado pelo mundo, nem pelas opiniões da maioria, que o Senhor não me deixe ser guiado pelas vozes do passado, pelas vozes do medo, pelas vozes das multidões. Não me deixe ser arrastado pela massa, não me deixe ser arrastada pela mídia, não me deixe ser convencido pelos populares, mas que a tua palavra venha me guiar, que eu venha ser instruído pelo teu Espírito. Tira das minhas mãos toda a impureza, purifica meu coração dos sentimentos impuros que eu tive, limpa a minha mentalidade nessa noite, me conduz a um arrependimento verdadeiro, sincero, um arrependimento aonde eu não gaste tempo falando do pecado do outro, ou quem é o outro, mas eu use esse tempo na tua presença para me humilhar, para falar quem eu sou e não deveria ser, para falar o que eu fiz e não deveria ter feito. Purifica as minhas mãos, purifica o meu coração e limpa a minha mente, para que eu possa anunciar a verdade pura, a verdade da tua palavra, para que na minha boca a sua voz seja ouvida, para que na minha boca a sua verdade seja estabelecida, para que na minha vida haja a tua vontade, o teu reino. Pai, ouve a nossa oração, essa é a nossa súplica nessa noite. Transforma a nossa vida, quebranta-nos. Queremos descer diante de ti, mas queremos sair de pé diante da tua presença. Que se abra o céu sobre nós e que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Quem concorda, diga
que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé. Você vai ser renovado agora, em nome de Jesus. Diga que Se abra o céu. entra agora com autoridade pelo novo e vivo caminho e profetize que os céus fechados se abrem. Que os céus fechados